Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar da queda de popularidade de Lula e novas estratégias que estão sendo lançadas, não é? Ele convocou Sidônio Palmeira para a Secretaria de Comunicação, toda a divulgação está mais centralizada em Lula. A gente percebe que há essa preocupação em controlar o que os demais ministros falam, mas o fato é que ele continua convivendo com queda de popularidade, com cobranças pelas redes sociais. A questão da alta de preço de alimentos pegou muito em Lula e a gente sabe que tem inclusive fatores climáticos. O café, por exemplo, é um problema que vem do exterior. Laranja teve problemas com safra. A carne está mais cara também porque houve problemas desde o ano passado. Só que Lula não consegue se livrar disso. Então não foi só falta de articulação no caso da crise do PIX, né? Acho que vale ressaltar, né? O presidente Lula nunca tinha ficado com um patamar de popularidade tão baixo como está agora. 24%, né, depois. Datafolha deu 24% de ótimo e bom. O Paraná Pesquisas, que saiu também essa semana, deu 29%. Seja como for, é um patamar muito abaixo do que seria razoável. Por outro lado, o presidente ainda permanece competitivo nas pesquisas de intenção de voto, né? Mas com aquele limite de 40%, 45% de intenção de Exato. voto, né? O que pode não assegurar de fato uma vitória. A gente ainda está mais de um ano e meio ainda distante da eleição, né? Eu costumo brincar, Denise, que popularidade na política é que nem taxa de câmbio na economia. A gente observa a variação, mas nem sempre a gente consegue explicar direitinho por que varia, né? Seja para cima, novo pode mudar. A gente vai chutando, né, um monte de coisas que estão acontecendo, mas a rigor não é uma ciência exata, né? Agora, a gente atribui a alguns fenômenos, mas sem ter muita certeza, né? Agora a impressão é que Lula não está conseguindo entender o porquê dessa queda de popularidade. Ele que sempre teve um domínio muito grande do eleitorado e ele perdeu popularidade, inclusive junto à base dele, né? No Nordeste, mulheres, os mais pobres. E tem a questão do melhorou o emprego e a renda. Aumentou, em princípio, o poder de compra, apesar dessa questão da alimentação mais cara. Teve um crescimento da economia que ele fala muito além do esperado. Ele continuou com programas sociais, retomou programas sociais e parece que isso já não satisfaz mais o eleitorado, né? Pois o presidente hoje, o ótimo e bom está inclusive abaixo do regular, né? Que seria ali talvez uma boia de salvação, né? O que o presidente provavelmente deve estar pensando aí junto com seus assessores é como recuperar, se é que isso é possível, os eleitores que avaliavam o governo de forma positiva e que agora foram para o regular, né? Porque os que foram para a avaliação negativa, esses dificilmente vão. Esse é o eleitorado, digamos, da direita, né? Que votou no Bolsonaro e que também não tem candidato nesse momento, porque o ex-presidente Bolsonaro já estava inelegível antes, né? E agora com mais essa denúncia da PGR, dificilmente, eu acho que é quase impossível que ele participe da campanha, né? Agora, ele não deixa surgir também nenhum nome de direita, não é? Então, Bolsonaro segura da mesma forma que Lula também não dá indicação, espaço para uma liderança paralela. Os dois tentam manter essa polarização como se fossem assim, os representantes únicos da direita e da esquerda. Agora, no caso de Lula, ele está encaminhando, e até com uma certa demora, uma reforma ministerial. Se vê vários nomes surgindo, agora a possibilidade de Nízia Trindade sair, e aí não seria exatamente por questão política, porque ela foi muito pressionada na época de Arthur Lira, à frente da Câmara, porque a saúde detém boa parte das emendas, então tinha um interesse nesse sentido, mas seria por insatisfação na gestão da pasta mesmo, dela não seguir com programas de Lula, mas fala da possibilidade dele trazer Tabata Amaral, que pode trazer outro problema, porque ela pode ser nomeada e aí Agostinho, que é o presidente do IBAMA, como suplente dela, ele deixaria o IBAMA no momento que tem essa briga por causa da margem equatorial. Então, tá difícil para Lula também definir a reforma, não é? Mas assim, é um pouco o padrão do presidente Lula, né? Quem acompanha essa questão aí, a gente sabe que o presidente Lula sempre prefere fazer reformas a conta-gotas, né? Nunca ele faz assim uma troca de 5, 6, 7 ministros de uma vez só. Nem mesmo no auge da sua popularidade nos 2 primeiros mandatos, né? Então, a gente a rigor não sabe quando essa reforma vai acontecer,
né? Depois do carnaval, mas depois do carnaval pode ser o meio do ano também, né? E nem o tamanho dela, né? E ele tenta apagar alguns incêndios, como cita o nome de Gleisi Hoffmann, que deixaria, em princípio, a presidência do PT, e seria uma forma deles aceitarem a indicação dele para a presidência do PT. Então ele tem essa dificuldade, ele é a grande liderança, mas há uma disputa interna do partido. Não só dentro do partido, mas eu diria entre o PT e os partidos aliados do chamado Centrão, não é? Porque o PT naturalmente não quer perder o espaço que tem no governo, que é um espaço até desproporcional ao número de votos do PT no Congresso, e os partidos do Centrão querem aumentar o seu espaço, porque é deles que vem a maioria dos votos do governo quando precisa aprovar algum projeto no Congresso, né? Então tem esse cabo de guerra aí e o presidente fica ali meio que tentando arbitrar entre os dois lados. Mas se consegue garantir uma base de apoio maior com uma reforma ministerial, porque a gente não viu esse retorno com os ministros do Centrão que participaram do governo, que participam ainda. Denise, eu diria assim que o apoio ele não é um apoio incondicional. Assim, acho que projetos, por exemplo, da pauta econômica, não é? São projetos que costumam ter maior consenso entre a base do presidente Lula, ideológica, e os partidos do Centrão, não é? Projetos da área de políticas sociais também são projetos que tendem a tramitar de forma mais tranquila, mas sai dessa agenda, né, econômica, social, já começa a ficar muito difícil, porque aí as diferenças, a distância ideológica entre o PT, a esquerda e os partidos do Centrão, né, é muito grande. O Centrão hoje é mais de direita, né? É centro-direita, né? O que a gente usa o Centrão porque é o termo consagrado. Mas a gente vê esses partidos que já foram em outros momentos aliados de Lula. Sim, sim. É que a direita tem a direita bolsonarista, né? Que é o PL, o Novo. Essa certamente não vota com o governo, exceto talvez em um ou outro ponto. Mas você tem a direita, a centro-direita não bolsonarista, né? E é essa que está no governo, que tem ministérios na esplanada e que costuma apoiar o governo, especialmente nessas questões de temas econômicos. Agora, ele fazendo um gerenciamento melhor dessas questões, de repente a inflação cedendo um pouco, até pelo efeito dos juros altos, ele consegue recuperar a popularidade? O discurso que ele tinha antes, aquele apelo, porque ele tem se exposto mais e o discurso não está colando. A popularidade, como eu disse, é um grande enigma, né? Assim como ela caiu, ela pode subir. A gente nunca sabe explicar muito bem por quê. Então, há espaço para que ela cresça? Acho que há. Especialmente, por exemplo, se o presidente conseguir aprovar a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000, isso é uma injeção na veia, né? Potencialmente, pelo menos em termos de popularidade. Ver porque outros programas, como se pensava, por exemplo, Pé de Meia, não deu o retorno esperado, né? Mas não tem o mesmo alcance, né, Denise? Acho que o alcance de você ampliar a isenção do imposto de renda nessa magnitude é muito grande, né? Então, chega na classe média, né? Que é um dos grandes problemas do governo, né? Os desafios dele vão vir depois do carnaval mesmo, para começar a ter que aprovar o orçamento, né? Que não tem orçamento deste ano ainda, ele teve que vir com uma MP agora para garantir o plano safra, para evitar mais dor de cabeça, né? Acho que até a Páscoa consegue aprovar. Tá Entre certo. a Páscoa e o carnaval e a Páscoa. É isso, teremos aí 40 dias pela frente. Eu agradeço muito a presença do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Com vocês.